Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Como é gostoso a gente poder, logo na manhã deste domingo, poder ir até a casa do Senhor, para louvar, para bendizer o nome dEle. Como é bom ver você aqui. Que bom que você reservou esse tempo na tua vida para louvar a Deus, para dizer o quanto Ele é importante na sua vida, o quanto Ele é importante para você, porque Ele é o teu respirar, porque Ele é a tua vida, Ele é o teu tudo. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 47, 47. A palavra de Deus diz o seguinte: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Todos nós sabemos que um ser humano, ele tem 3 necessidades básicas: o ar, a água e o alimento. Sem o ar, você não consegue viver segundos. Sem a água, talvez uma semana, 10 dias você consiga sobreviver. Sem o alimento, você consegue passar até 40 dias, como teve um faquir que conseguiu. O Senhor Deus, Ele tem e está disposto a nos dar essas 3 necessidades
espirituais. Quando ele fala no 3º capítulo de João, a respeito do ar, o sopro do Espírito Santo. No 4º capítulo ele fala sobre a água viva, que quem dela beber jamais terá sede. E agora nesse capítulo ele fala sobre o pão, o alimento para as nossas almas, o alimento que não acaba, o alimento que nos sustenta para a vida eterna. Esse é o nosso Deus. Um Deus que nos tenta, um Deus que nos supre de todas as nossas necessidades. Partindo dessas 3 básicas, Ele nos sustenta e nos ajuda, e nos orienta, e nos auxilia em tudo aquilo que a gente precisa. Eu quero convidar você para ficar em pé. E nós vamos louvar a Deus cantando exatamente isso. Senhor, Tu é o meu respirar. Tu é o meu pão. Tu é a minha vida. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar.
Pai querido, obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso respirar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor supre a maior das necessidades, ó Deus, das nossas vidas, que é a fome espiritual. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor veio com o ar, com a água e com o alimento que nos sustenta, ó Deus, espiritualmente e nos leva, ó Deus, a uma vida eterna. Pai, obrigado porque o Senhor olha para cada um de nós e sabe quais são as nossas necessidades. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ajuda a caminhar. Ó Deus, continua com cada um de nós. Continua com o teu povo, ó Deus, abençoando, guardando e protegendo do mal. Nós te pedimos isso, te agradecemos, em nome do teu Filho amado. Amém. Vamos buscar a Deus a cada instante. E é isso que essa música diz. Eu te busco, eu te procuro, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora eu espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Glória a Deus. Vamos aplaudir aquele que é único e digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra e de toda a nossa vida. Vamos orar agora, intercedendo por aqueles pedidos que estão ali no jarro e por aqueles que as pessoas ainda não trouxeram, que ainda vão trazer. Pai, nós estamos aqui diante da Tua face, ó Deus, diante do Teu trono, para te pedir, ó Deus, de uma maneira muito especial, por cada um daqueles pedidos que foram colocados naquele jarro de oração. Ó Deus querido, o Senhor sabe exatamente o que cada um deles está escrito, ó Pai. O Senhor sabe a angústia e a ansiedade que os seus filhos, quando preencheram, estavam sentindo. Ó Deus, nós queremos te pedir que o Senhor esteja atendendo no teu tempo, ó Deus, cada um deles. E que o Senhor possa estar consolando, ó Pai, e confortando os corações que fizeram esses pedidos, ó Pai. Nós queremos te louvar também e te agradecer por aqueles que já estão com os pedidos, com os papéis com agradecimento, ó Deus, porque o Senhor já respondeu, porque o Senhor já atendeu. Então nós queremos louvá-lo também por isso, ó Deus. Ó Pai, fica com cada um de nós. Fala aos nossos corações agora através da mensagem. É em nome do Teu Filho amado que nós oramos. Amém. Vocês podem sentar agora. Bom dia, igreja. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus em João, capítulo 6, para nós compartilharmos hoje no que será o quarto sinal realizado por Jesus, de acordo com a descrição do Evangelho de João. João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 15. Eu tenho certeza que esse texto é conhecido de toda a igreja. Eu tenho certeza que aqueles que cresceram no ambiente da escola bíblica puderam ter contato com ele, ouviram esta história muitas vezes, aprenderam com ela e quem sabe até mesmo contaram para os seus filhos a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Como pode apenas 5 pequenos pães de cevada e apenas 2 peixes pequenos servirem para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Nós não estamos falando de um fato normal, ordinário. Nós estamos falando de algo sobrenatural, extraordinário, milagre, sinal de Deus e o quarto sinal descrito no Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor no nosso coração. João 6, de 1 a 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Queridos, não ocasionalmente, mas providencialmente, à medida que temos estudado a cada domingo um sinal, justamente hoje, no domingo da celebração da Santa Ceia, é o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. Razão pela qual a mesa que está aqui à frente
tem uma ênfase muito maior nesse domingo, pão. Porque disse Jesus no texto que foi lido aqui, eu sou o pão da vida. E ele diz que todo aquele que dele se alimenta jamais morrerá, jamais. Então convido você a fechar os seus olhos e colocar a sua vida na presença do Pai em oração, pedindo ao Senhor que assim como Ele tem falado com você até agora, que nesta hora fale com você também por meio da palavra santa e bendita. Faça uma oração, Senhor, aí no seu coração. Pense um pouquinho na semana que você viveu. E pense um pouquinho na semana que você tem para frente. E clame ao Senhor. Senhor, eu quero nesta manhã ouvir a Tua voz. Eu quero nesta manhã ser alimentado. Senhor, eu estou com fome desse pão. Senhor, o meu ser já está dando, o meu corpo já está dando sinais de que precisa desse alimento. Senhor, espiritualmente eu me sinto como há mais de 40 dias sem me alimentar com nada. Senhor, eu sei que se eu não me alimentar, eu não vou aguentar. Então peça a Jesus nesta manhã, porque Ele está neste lugar. Quando você chegou aqui, Ele já estava. Peça a Jesus o pão da vida, para alimentar, para saciar, para encher, para fartar o teu coração nesta manhã. Deus bendito, na Tua presença, Senhor, nós estamos. E o nosso coração está cheio de gratidão porque Jesus está aqui. O pão da vida. Muito obrigado, Deus querido, porque nós somos alimentados pelo Senhor constantemente. E pedimos que, nesta hora da reflexão da palavra, Deus, sejamos alimentados também, Deus, pela Tua palavra. E, ó Deus, se há aqui entre nós, ó Deus, qualquer pessoa que tem sofrido uma desnutrição espiritual, uma inanição espiritual, Deus, que em nome de Jesus, Senhor, estenda a Tua mão, com o Teu poder, com a Tua graça, e venha oferecer do pão vivo que desceu do céu ao Teu povo nesta hora, Pai. Queremos, ó Deus querido, ser alimentados pela Tua palavra, queremos ser alimentados por Jesus, que é o pão da vida. Que o Senhor faça isto nesta manhã, ó Deus, entre nós, e que o Senhor use, ó Deus, a minha vida, para que a Tua palavra, ó Deus, alcance o coração do Teu povo. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que possa desviar a nossa atenção, o nosso foco da Tua voz. Mas que a doce voz do Teu Espírito Santo seja ouvida claramente no meio da Tua igreja nesta hora. Oramos, ó Pai, agradecidos, no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, há uma música, dentre tantas aí do rock nacional, que traz uma pergunta, que fala que a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente não quer só o básico, a gente não quer só o alimento. Como Samuel disse aqui agora há pouco, existem algumas coisas que são básicas, essenciais e indispensáveis para a nossa vida e para o nosso alimento espiritual. No entanto, de alguma forma, essa canção que reflete a popularidade da música brasileira, de alguma forma ela diz que nós precisamos um pouco mais do que o essencial. Nós não nos contentamos apenas com a comida. Nós não nos contentamos apenas com a bebida. E a música traz a seguinte pergunta: se nós não nos contentamos apenas com comida e com bebida, você tem fome do quê? Você tem sede do quê? E são justamente perguntas como essas que nos levam a refletir sobre a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus também. Afinal de contas, na vida cristã nós temos fome do quê? Afinal de contas, na vida cristã nós temos sede do quê? Afinal de contas, será que nós nos contentamos com o essencial do Evangelho? Afinal de contas, será que nós nos contentamos com o essencial do cristianismo? Afinal de contas, será que nós nos damos por satisfeitos em termos à nossa disposição o pão da vida que é Jesus? Ou nós queremos mais do que o pão da vida que é Jesus? Essa reflexão é muito importante porque muito da espiritualidade e até mesmo da religiosidade hoje no Brasil tem feito as pessoas acreditarem que existem muitas coisas e muito melhores além de Jesus. E com isso, consequentemente, existem muitos discípulos de Jesus que estão dizendo assim: nós não queremos só o pão. Nós queremos o pão e prosperidade. Nós não queremos só o pão. Nós queremos o pão e curas.
Nós não queremos só o pão, nós queremos o pão e um pouco mais. Nós não queremos só o pão, nós não queremos só a água, nós queremos o pão, a água e um pouco mais. E talvez servisse de reflexão para nós aqui um ano, talvez nós ainda não encontraríamos a resposta. O que mais nós podemos esperar que não seja a presença maravilhosa de Jesus que nos satisfaz por completo e por inteiro? O problema é que muitos discípulos de Jesus, na nossa geração, estão bradando por aí afora: nós não queremos só o pão, nós não queremos só água, nós queremos mais. O que mais, além do Senhor Jesus? Pense um pouco a respeito dessas considerações, porque o texto que nós lemos aqui em João capítulo 6, ele traz algumas informações muito importantes a respeito do ministério de Jesus neste momento. Agora ele não está mais em Caná da Galileia, onde realizou os 2 primeiros sinais, nem tampouco em Jerusalém, onde realizou o 3º sinal, mas agora Jesus atravessa o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, para outra extremidade, e algo muito surpreendente acontece. O número de pessoas que passam a segui-lo torna-se cada vez maior. E no Evangelho de João é praticamente no capítulo 6 que nós começamos a encontrar a palavra multidão para designar aqueles que seguem a Jesus. Até então essa palavra multidão não aparece para se referir especificamente àqueles que seguiam a Jesus, mas a partir do capítulo 6 isso acontece. E de alguma forma nós temos quase que uma redundância no versículo 2 de João 6, porque diz que era uma numerosa multidão. É dar um adjetivo àquilo que nem precisaria de um adjetivo. Dizer que uma multidão é numerosa é praticamente redundante. Mas João faz uso dessas duas palavras, dessas duas expressões, justamente para mostrar a ênfase no número de discípulos que seguiam a Jesus, ou de pessoas que seguiam a Jesus, que extrapolou por completo aquilo que era razoável. Essas multidões queriam ouvir de Jesus. Essas multidões queriam pelo menos um toque de Jesus. Essas multidões esperavam, quem sabe, uma cura que Jesus poderia realizar. Afinal de contas, como nós temos visto, Jesus está naquele período do seu ministério chamado Ministério Público de Jesus. Agora não dá mais para esconder. É bem verdade que muitas pessoas não sabiam ainda quem ele era. É bem verdade que outras não conseguiam definir ainda com precisão a sua missão. No entanto, uma coisa era certa: aquele homem, seja ele o profeta que fosse, ele estava realizando no meio das pessoas sinais, prodígios, curas, maravilhas, e a obra de Deus estava acontecendo por meio dele. E isso naturalmente fez com que multidões chegassem para perto dele. E aí, no capítulo 6, acontece um grande problema. Reúne-se um grupo de pessoas ali de mais de 5.000 pessoas. Por que eu estou dizendo mais de 5.000 se o texto diz quase 5.000? Porque o número contado de quase 5.000 era um número de homens. E também naquele cenário, com certeza, estavam mulheres e crianças. Tanto que os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, no texto da multiplicação dos pães e dos peixes, alguns evangelistas dizem, inclusive, que o número passava de 5.000 e não quase chegava a 5.000. Não é uma incoerência, é apenas uma maneira de relatar o mesmo fato. Então, somado o número de pessoas que estavam ali, esse número excedia o número de 5.000 pessoas. Ora, pensem bem, para fazer um evento que reúna 5.000 pessoas, é necessário pelo menos um mínimo de estrutura. E hoje, a legislação do nosso país, obrigada, quem sabe, até por alguns acidentes que nós vimos acontecer nos últimos anos, hoje é ainda muito mais rigorosa. Para você reunir 200 ou 300 pessoas como nós estamos aqui, existem uma série de regras que a igreja precisa respeitar. Para você fazer hoje um evento, um show, uma exposição, seja o que for, o lugar que for, com 5.000 pessoas, você precisa ter toda uma estrutura para que isso aconteça. No entanto, nós estamos falando de 5.000 pessoas que voluntariamente se encontraram e começaram a seguir Jesus esperando a manifestação dos seus sinais. E aí, meus irmãos, uma das necessidades básicas do ser humano, essenciais, surgiu. Qual era? Aquela que talvez muitos estejam sentindo agora aqui, não é? A fome. Bateu aquela fome. E é curioso observar como Jesus percebe as necessidades mais essenciais
do ser humano. No caso aqui, a fome. E aí então Jesus cutuca os discípulos, dizendo assim, escuta, como é que nós vamos alimentar toda essa multidão que está aqui? Mas o texto de João 6 nos diz que Jesus já tinha no seu coração o que ele faria. Jesus já tinha preparado o seu quarto sinal. Ele já estava prestes a manifestar a glória de Deus naquele lugar. Mas simplesmente ele cutuca os discípulos. E os discípulos começam então a pensar em soluções. O que nós temos aqui? Bom, nós temos 200 denários. Sabe o que correspondiam os 200 denários? Praticamente a um dia de serviço de uma família de 4 pessoas, que daria o sustento para uma refeição para uma família de 4 pessoas. Imagine uma família de 4 pessoas que trabalhou um dia e ganhou o suficiente para comprar alimento para uma refeição, para um dia. Não tem outra maneira da gente procurar entender o denário aqui. Tem como atualizar a moeda. Mas para vocês terem uma noção. Pergunto para vocês, dá para alimentar 8 pessoas? Dá para alimentar 12 pessoas? Dá para alimentar 16 pessoas? E para sair um pouquinho da multiplicação do 4, dá para alimentar 5.000 pessoas? Dá ou não dá? E os discípulos começam então a apresentar as soluções. Olha, nós não temos dinheiro suficiente para comprar pão para esse povo todo. Nós não temos. E aí, quando Filipe parecia já que tinha dado a ideia mais esdrúxula da ocasião, André aparece para ganhar o troféu de ideia mais ridícula da história. Ele diz assim, olha, tem um menino aí, um rapazinho aí. Se eu vivesse naquela época, seria eu, porque minha mãe jamais deixaria eu ir para um aglomerado de gente sem levar um lanchinho. Seria eu, aquele menino seria eu. Teve um menino lá cuja mãe, minha mãe, preparou uma lancheira para ele. Uma lancheira. E nessa lancheira ela colocou 5 pãezinhos de cevada, pães pequenos, como essas roscas, né, broas que nós temos hoje nas padarias, pães pequenos, redondinhos, de cevada. E colocou ali também 2 peixes, que em qualquer lugar que aquele menino tivesse, qualquer fome, qualquer hora em que a fome batesse, ele estaria preparado. Aí tinha mais uma blusa e mais um guarda-chuva, né? Mãe é mãe. Isso aí é apócrifo, viu, irmãos? É uma inserção minha ao texto. Mas devia ter um guarda-chuva e uma blusa também. Queridos, André diz assim, olha, nós temos isso. Agora, se o dinheiro não seria suficiente para alimentar aquela multidão, quanto mais 5 pequenos pães. E na minha intuição, vocês notaram que Pedro não aparece aqui nessa história? Eu acredito que Pedro aparece, mas João ficou com vergonha de registrar. Porque Pedro, no mínimo, deve ter falado assim, 5 pães e 2 peixes, Jesus. Despede a multidão que dá para nós 13 comermos aqui. Eu acho que João ficou desconfortável de escrever isso e ia pegar mal. Quer dizer, eles tinham uma quantidade de alimento que não era suficiente nem para os 12. Mas foi justamente nesse momento em que Jesus mandou recolher aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes e começar a servir a multidão. E conforme as pessoas se serviam daquele pão e serviam daquele peixe, o pão não acabava. O peixe não acabava. As pessoas comeram. As mais de 5.000 pessoas se fartaram. E a palavra do Senhor ainda nos diz que sobraram pães e peixes. De tal forma que Jesus disse assim, olha, junte aí os pães que sobraram e coloque em cestos, porque nós vamos alimentar com esse pão num outro momento também. E um milagre aconteceu. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas com o que viram. Elas viram com seus próprios olhos, provaram com seu próprio paladar, sentiram o cheiro do pão. O sinal de Jesus, visível, concreto, real. Aquelas pessoas viram a multiplicação dos pães e dos peixes, 4º sinal realizado por Jesus. E neste 4º sinal realizado por Jesus, algumas coisas chamam muito a minha atenção que eu quero compartilhar com vocês, até porque daqui a pouquinho a gente vai participar da mesa do Senhor. Primeiro,
Eu queria compartilhar com vocês que na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus faz aquilo que nós poderíamos chamar de um teste com os discípulos. De alguma forma nós poderíamos chamar de um experimento com os discípulos. Jesus estava provando, Jesus estava experimentando. E essa prática vindo da parte de Deus é uma prática que nós podemos dizer que é até comum. Quantas vezes, por exemplo, Deus expôs o seu povo lá no Egito e fora do Egito para provar a fé, para provar o amor, para provar a convicção, para provar a intensidade do segmento dos discípulos. E o texto fala isso claramente, não é nenhuma interpretação minha. O texto fala lá nos versículos 5 a 7 que Jesus faz isso para experimentar os seus discípulos. O objetivo claro dele era fazer um teste com os discípulos. E o teste é o seguinte, ele vira-se para Filipe e diz assim, nós temos toda essa multidão aqui, a hora do almoço está chegando, como é que nós vamos fazer para alimentar esse povo? E aí o texto completa dizendo, Jesus já sabia o que iria fazer. Mas ele diz isso para experimentar os seus discípulos. Então, queridos, Jesus tinha muito claro na sua mente, no seu coração, aquilo que ele poderia fazer. Filipe imediatamente tentou dar uma solução. Assim como nós, muitas vezes também, temos solução para tudo. Meus irmãos, eu conheço pessoas que têm soluções para tudo. Até para a morte. Tem gente que pensa assim. Sempre tem uma solução. Sabe aquele quartinho que você tem lá na sua casa? Hoje em dia, o conceito de casa também mudou tanto, que hoje em dia, muitas vezes as famílias nem têm mais aquele quartinho, né? Mas sabe aquele quartinho da despensa, da bagunça? O quartinho da ferramenta, onde você vai guardando tudo lá? E quando quebra um parafuso da janela, que você não encontra mais em lugar nenhum, você vai naquela salinha, tem um potinho de vidro, com uns 500 parafusos, e você despeja na bancada, e você coloca lá, sua esposa diz assim, o meu marido é especialista em soluções. E você sai como se fosse o Superman da família. Oh, resolvi. Meu pai é uma dessas pessoas, embora ele não tenha mais condições de saúde para fazer nada, aos seus quase 85 anos, mas ele continua guardando coisas. E nós nos divertimos muito quando vamos à casa dele. E vamos até o seu quartinho da despensa por ver as coisas que ele tem guardadas lá. São coisas que assim, nós não imaginamos usar nunca, em nenhuma ocasião. Mas o meu pai tem. Por quê? Porque ele tem solução para tudo. Outro dia, por exemplo, nós chegamos lá, entrei no quartinho da despensa dele, olhei para o alto, estava pendurado, sabe o quê? Uma cordinha de descarga dessas de caixinha, com aquele sininho de plástico. Estava lá pendurado. Gasta a cordinha. Falei, pai, por que o senhor guarda essa cordinha? Ah, filho, um dia a gente pode precisar, né? Porque nós somos especialistas em solução. E aí, nós achamos que a vida cristã é assim também. E aí nós temos respostas para tudo, principalmente quando tudo é dos outros. O casamento do outro não está bem, a gente tem a solução. A vida espiritual do outro não está muito legal, a gente tem o que falar. O testemunho do irmão ou da irmã está mal, a gente tem algum comentário para fazer também. Nós somos dotados de soluções. Deus nos deu criatividade. E nessa criatividade que Deus nos deu, muitas vezes nós queremos dar solução para tudo e para todos. E com isso nós nos esquecemos de ouvir a solução de Jesus. E Jesus tem nos provado, queridos. Jesus tem nos testado. Muitas vezes o Senhor nos coloca diante de situações justamente para saber até onde nós estamos com Ele, até onde nosso discipulado está fiel, até onde nós queremos chegar seguindo a Ele. Ele já sabe o que vai fazer, Ele já tem a resposta, mas Ele está olhando a gente, batendo a cabeça para lá e para cá, sem esperar na misericórdia que vem dEle, sem esperar na solução, no socorro, na graça que só Ele pode conceder. Quando a palavra diz que Jesus já sabia o que fazer, de imediato eu me lembro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Depois que Jó já passou por todos aqueles momentos difíceis. Depois que Jó já perdeu tudo, quando a sorte dele estava sendo restaurada. No capítulo 42, ele ora ao Senhor, ele diz assim no versículo 2. Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. Eu vou dizer e vocês vão repetir. Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém por isso? Então a gente tem que confiar na estratégia do Senhor, porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Segundo, eu noto nesse texto que existem pequenas atitudes que estão ali envolvidas no texto, mas que geram grandes resultados. E sabe por que é importante pensarmos nisso à luz da multiplicação? Porque nós somos muito ligados e apegados àquilo que é muito numeroso, àquilo que é muito visível, àquilo que é muito... Outro dia eu fui numa feira, uma feira aqui em Sorocaba. E nessa feira tinha duas pastelarias, uma de frente com a outra, uma montada numa esquina, a outra montada em outra esquina. E era hora do almoço. Nós estávamos com muita fome. Eu observei numa pastelaria, e a fila da pastelaria quase dobrava o quarteirão. O quarteirão não é pequeno, também não vou exagerar muito também, né? Mas era uma fila grande, tinha lá umas 20 e poucas pessoas na fila. E a outra pastelaria tinha 2 pessoas. Eu olhei e pensei assim, claro, eu vou na pastelaria que só tem 2 pessoas. Porque eu estou morrendo de fome e não vou ficar esperando essa que está cheia de gente na fila. A Cris falou assim, por outro lado, né? Pode ser que tem 2 pessoas ali, justamente porque o pastel talvez não seja tão bom assim. É por isso que Deus deu a mulher para o homem, né, irmãos? Para orientar esse cidadão. Ele não tem noção das coisas. No fim, eu não lembro se nós comemos a pastelaria do A ou da B, mas o que chama a atenção da gente é o lugar que está movimentado, que as pessoas vão, as grandes coisas, os grandes eventos, as grandes obras. Aquilo que é pequeno, aquilo que não agrada aos nossos olhos, nós temos a tendência de desprezar, dizer, não preciso disso. Mas a multiplicação nos ensina exatamente o contrário. Pequenas atitudes resultam em grandes coisas. Por quê? Aí eu quero chamar um pouquinho a sua atenção para André. Primeiro, quem foi que levou e apresentou o menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes para Jesus? Quem foi, irmãos? André. Foi André quem multiplicou os pães e os peixes? Não. Era André que tinha a mochilinha com os pães e os peixes com ele? Não. No entanto, o que André fez? Simplesmente levou o menino que tinha o alimento para Jesus, porque Jesus sabia o que ele iria fazer. Notaram como a atitude de André é tão simples, mas que tem um resultado final tão grande, gente? Vocês perceberam isso? Agora, pensa um pouquinho nos evangelhos. E quem é André nos evangelhos? A gente sabe quem é Pedro, aparece bastante. A gente sabe quem é Tiago, João. Quem é André? André sempre aparece nos papéis secundários. André aparece muito pouco, e as poucas vezes em que ele aparece é quase que discretamente. Como por exemplo agora. Ninguém lembra que foi o André que levou o menino para Jesus. Se perguntar talvez uma gincana, todo mundo vai dizer que foi Pedro. Ninguém lembra que foi o André quem levou. E aí a gente percebe que, de alguma forma, essa era uma característica do comportamento de André. Sabe por quê? Porque quem foi que levou Simão Pedro para Jesus? Quem foi, irmãos? André. E André não morreu crucificado de cabeça para baixo. André não se tornou o grande defensor da igreja quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém. André, nem sequer, mesmo que equivocadamente, se tornou um nome lustre da religião mundial. Mas quem foi que levou Pedro para Jesus? Pequenas atitudes com grandes resultados. Por fim, quando Atos começa, capítulo 1, a gente encontra um grupo de discípulos que orava. Qual que era o contexto daquela reunião de oração? Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou e Jesus já avisou que ia para junto do Pai. Os discípulos estão sozinhos. Jesus já havia avisado que o Espírito Santo desceria, mas ainda não tinha descido. E Jesus também avisou que a perseguição seria muito dura. E ela já tinha começado. Tempo bom, né?
Jesus já foi, o Espírito não veio, a perseguição já começou. Aí Atos 1 diz o que os discípulos fizeram enquanto viviam esse momento. Diz que eles se reuniram e unanimemente oravam ao Senhor. Eu acho tão maravilhoso como Lucas escreve no capítulo 1 de Atos, ele abre a lista dos que estavam presentes na reunião de oração. E sabe quem estava lá? André. Por quê? Porque se tem uma pequena atitude que gera grandes resultados, essa se chama oração, queridos. Não custa nada, você pode fazer aonde você estiver, você pode apresentar o seu coração para Deus como ele estiver, mas o resultado que isso pode trazer, a gente não tem nem como medir. Vamos lá? Terceiro, nós observamos nesse texto também, queridos, que Jesus tem uma missão muito clara e definida. A missão de Jesus é muito clara e muito bem definida. Porque o improvável aconteceu, que era um milagre, ok? As pessoas estão sendo alimentadas a partir daqueles poucos pães e poucos peixes. E aí Jesus toma o pão antes de servir e dá graças. Agradece a Deus. Por quê? Primeiro porque era uma cultura, era uma tradição, era uma prática de espiritualidade agradecer pela refeição que vai ser tomada. Que é o mínimo que a gente pode fazer diante de uma refeição nos nossos dias também. Mas também e principalmente porque nesta mesa, ou numa mesa semelhante a esta, quando Jesus partiria o pão com os discípulos, na mesa da ceia final, a palavra do Senhor diz, e tendo dado graças, Jesus partiu o pão e distribuiu aos discípulos. Então Jesus tinha muito claro quem ele era, a quem ele servia e a serviço de quem ele estava aqui. Jesus tinha tão bem definida a sua missão, era tão clara para ele, que a multidão se alimenta, a multidão se farta, comida sobra, todo mundo quer proclamar Jesus como rei. O versículo final diz isso, o versículo 15 diz isso. As pessoas ficaram encantadas com aquilo que Jesus realizou e agora elas querem já tornar Jesus um rei. Olha, meus irmãos, que apelo para o poder, não é? Há um livro chamado Dinheiro, Sexo e Poder. Já falei dele lá na classe de liderança. De um autor americano, um pastor chamado Richard Foster. Ele diz que são essas três coisas que podem derrubar qualquer pessoa. E aí, durante o livro, ele pergunta assim, qual você acha que é que tem o maior poder para derrubar alguém? O dinheiro, o sexo ou o poder? Todo mundo é levado a pensar que é o dinheiro, e todo mundo é levado a pensar que é o sexo. Mas ele diz, nós temos que concordar com isso, que o que mais derruba o ser humano é o poder. Eu creio que a gente tem exemplos recentes e distantes para entender isso. Eu creio que nós temos exemplos na vida pública do Brasil, como tem exemplos na nossa própria vida, de como o poder, em alguns momentos, ou nos destruiu, ou quase nos destruiu. Já imaginou? Jesus faz um milagre incrível, inacreditável para aquelas pessoas. As pessoas querem fazer dele o rei. Vamos reconhecer que se fôssemos muitos de nós diríamos assim, está vendo? Chegou minha hora, finalmente fui reconhecido por alguém. Agora eu vou ser rei sobre esse povo todo aqui. Jesus não veio para ser rei, irmãos. Quando ele veio, ele já era rei. Jesus não veio para ser rei de um povo na Galiléia. Jesus veio com a missão bem clara e definida de morrer na cruz, entregar o seu corpo, derramar o seu sangue por amor a cada um de nós. Por fim, eu olho para a multiplicação dos pães e dos peixes e encontro também a motivação que a multidão carregava no seu coração. E aí eu preciso voltar a perguntar, você tem fome do quê? Você quer mais que o pão? Você quer mais que a água da vida? Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? E aí eu saio um pouquinho do versículo 15 e vou lá para o versículo 26 do mesmo capítulo. Por quê? Jesus alimentou todo mundo, estava todo mundo farto, sobrou comida, maravilha. Aí as pessoas se dispersam para dormir, porque a noite estava chegando, elas vão dormir. Aí Jesus quer atravessar de novo o mar da Galiléia, o Tiberíades. E ele atravessa de uma maneira nada convencional. Ele fica orando e despede os discípulos para atravessarem. Ele termina o seu tempo de oração e quer se encontrar com os discípulos. Qual que é a maneira que ele encontra para fazer isso? Andando sobre as águas. Mas esse é o sinal do domingo que vem, então não vou falar mais nada sobre isso hoje.
Quando eles chegam do outro lado, Jesus continua a missão. Jesus tinha sua missão clara e definida, e ele continua. De repente, a multidão que ficou do outro lado acorda. Opa, acordamos, bom dia, que maravilha, que pão gostoso. Vamos lá, porque essa hora ele já multiplicou também o pão do café da manhã. Quando eles chegam no local em que Jesus estava com os discípulos, simplesmente eles não encontram ninguém. Mas o povo não se dá por satisfeito. Eles vão atrás de Jesus. De alguma forma, eles atravessam também o Tiberíades e encontram Jesus. E aí eles perguntam para Jesus assustado, onde o Senhor estava? Que história é essa de nos fazer encher os olhos com os pães e simplesmente desaparecer? Mas Jesus lhes diz assim, não é a minha presença que vocês querem. Vocês querem simplesmente o pão que eu multiplico. E eu preciso perguntar de novo, você tem fome de quê? Quantos de nós estamos aqui em busca de Deus, ou pura e simplesmente em busca dos milagres que Ele pode fazer? Quantos de nós estamos aqui por causa do Senhor e não por causa do que Ele faz? Quantos de nós esta manhã viemos por causa de Jesus, ou quantos de nós viemos por causa do pão? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Jesus disse claramente para a multidão, se for essa motivação que faz com que vocês me sigam, por favor, não me sigam mais. Porque não é a mim que vocês seguem, mas vocês seguem o pão que eu vos multiplico. E aí, claro, né? Deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. E aí, os judeus, a única solução que tiveram, qual foi? Tentar tratar no campo da religiosidade. Mas que pão é esse? O pão verdadeiro foi o pão que Moisés recebeu lá no deserto? Que pão que é esse que o senhor está falando? O senhor está falando do mesmo pão de Moisés? Porventura o senhor é tão ousado assim, para dizer que o pão que o senhor oferece é superior ao pão de Moisés? E aí Jesus responde da seguinte forma, eu não ofereço pão. Eu sou o pão. E no contexto da ceia ele diz, todo aquele que de mim se alimenta, jamais morrerá. Porque o meu corpo é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida, disse o Senhor Jesus. Você tem fome de quê? Quantos de nós temos vivido a vida cristã por causa do pão? E não por causa da cruz. Por causa da bênção. E não por causa do abençoador. Por causa do milagre. E não por causa daquele que realiza o milagre. Em que isso pode ser diferente, pastor? É simples. Se você está em busca do abençoador, se ele multiplicar o pão, ou se ele não multiplicar o pão, você vai continuar sendo um discípulo fiel. Se você busca o milagre, quando não houver multiplicação do pão, você vai deixar de seguir a Jesus. E vai dizer que essa história de reino não tem nada a ver. E vai dizer que não existe uma igreja nesse mundo que sirva para você. E que essa história de Bíblia foi alguma coisa que alguém inventou para manter as pessoas debaixo de uma conduta unânime. Porque o pão parou de multiplicar, a gente acordou de manhã, Jesus não está mais lá. E o pão da vida diz, eu sou o pão da vida. Eu não quero oferecer para vocês alguma coisa que mate a sua fome até amanhã. Eu quero oferecer para você o que eu ofereço para você, mata a sua fome para sempre. À luz do que Jesus diz para a mulher samaritana, a água que eu lhe der, você nunca mais voltará a ter sede.
Você tem fome de quê? Vamos ficar em pé e vamos orar? Querido Deus, primeiramente, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor perdão. Perdão pelas vezes em que buscamos a bênção mais do que o abençoador. Perdão pelas vezes que o nosso coração foi inclinado a buscar mais o milagre do que aquele que o realiza. Perdão por acreditar que eu seguia ao Senhor, quando na verdade o que eu tinha no meu coração era simplesmente matar minha fome. Perdão. E pedimos ao Senhor que nesta hora, Jesus, o pão da vida, o pão vivo que está aqui entre nós, nesta mesa que agora vamos celebrar, Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos alimente, ó Deus, nesta hora. E que nos sacie por completo, ó Deus, não até daqui a pouco, mas nos sacie para sempre. O Senhor é o pão da vida e é de Ti que nós queremos nos alimentar e é em Ti que nós queremos nos satisfazer, Senhor. É o Senhor que nós queremos buscar. O Senhor é o nosso respirar. O Senhor é o nosso alimento. O Senhor é o nosso pão. Se há, ó Deus, aqui alguém entre nós sedento por alimento, sedento pela água da vida, que o Senhor possa, em nome de Jesus, multiplicar os pães e os peixes nesta hora sobre o coração do teu povo. Se há alguém, ó Deus, que tem seguido ao Senhor, mas com motivações erradas, que o Senhor despedace isso no nome de Jesus, para que a única motivação que nos faça seguir ao Senhor seja a motivação de sermos servos, discípulos, homens e mulheres comprometidos com o teu reino, que creem que pequenas atitudes geram grandes resultados, quando o assunto é o teu reino. Semeia, Deus, no nosso coração nesta manhã, o grão de mostarda, Pai, para que ele possa multiplicar no nosso coração para a glória do teu nome. Abençoe, ó Deus, a tua igreja e faz isso em nossos corações. No nome santo, poderoso e bendito de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, meus queridos. Quero convidar os presbíteros, que são responsáveis pelo cuidado pastoral desta igreja, para virem aqui à frente neste momento para a distribuição dos alimentos, alimentando assim o povo de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz justamente isso. Jesus é o pão. Ele é o pão. Não foi Ele que simplesmente ofereceu o pão. Mas Jesus é aquele que ofereceu a sua própria vida. Pão este que foi trabalhado com todos os seus ingredientes, para que oferecesse o melhor do seu sabor, o melhor do seu aroma, o melhor das suas características, para nos alimentar e para nos fortalecer. Jesus deu de si mesmo, porque Ele é o pão. Nós vamos, a exemplo do que Jesus fez, dar graças também pelo alimento que vamos agora comer. Dar graças pelo alimento que temos recebido a cada dia. Mas dar graças antes e acima de tudo, por Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, para se entregar em nosso favor, para a glória do Pai. Convido você que feche os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor com o presbítero Hermas, agradecendo pelo alimento que vamos agora servir. Senhor Deus, nós te agradecemos a oportunidade que temos nesta manhã de partilharmos desta mesa, ó Deus, representando nela e vendo nela o alimento que nós temos recebido de Ti, o sustento para as nossas vidas, mas acima de tudo, ó Deus, te agradecemos pela entrega que Jesus Cristo fez da sua vida e do seu corpo em nosso favor,
trazendo-nos a oportunidade da salvação e do reencontro contigo como nosso Deus. Nós te pedimos que a cada um de nós que vamos participar, que façamos com consciência e que esta participação traga bênção para as nossas vidas e seja, ó Deus, para o teu louvor e para a honra e glória do teu nome. E acima de tudo, ó Deus, dá-nos consciência para que possamos também transmitir a mensagem da salvação a tantos aqueles, ó Deus, que têm sentido fome e sede nas suas vidas e que não têm condição de preenchê-la, senão aceitando o sacrifício de Jesus em seu favor. Alcança-os, ó Deus, com a tua bondade, com a tua mensagem, com a tua misericórdia. E recebe, ó Pai, a nossa gratidão por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. E foi assim, meus queridos, que naquela noite, tendo Jesus tomado o pão, foi que o partiu e o repartiu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo oferecido por vós. Comei dele todos, e todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. Jesus não simplesmente ofereceu o pão. Jesus é o pão. Jesus é o pão da vida, que alimenta-nos por completo e que sacia o nosso ser. É nessa expectativa e nesta convicção que eu quero convidar você a receber o pão e o cálice, se alimentar dele nesta manhã e dizer: Deus, a única motivação que me faz estar ao teu lado não é o pão, é o amor com que o Senhor me amou e o amor com que eu posso amá-lo. Por favor, fiquem em pé todos aqueles que vão receber os elementos. Você vai receber o pão e o cálice, vai se assentar, e ao final todos comeremos e beberemos juntos do pão da vida, do vinho novo que é Jesus. Ele está entre nós esta manhã. Chamas meu nome, Senhor. Bates na porta, gentilmente eu vou abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faça morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Chamas meu nome, Senhor. Bates na porta, gentilmente eu vou abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura
Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Jesus, meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Queridos, agora no primeiro momento, comamos do pão, corpo de Cristo oferecido por nós. Disse Jesus: eu sou o pão da vida, todo aquele que de mim se alimenta jamais morrerá. Coma do pão, querido, ore ao Senhor. Diga para o Senhor quais são as motivações do coração que fazem com que você o siga.
Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice e, tendo dado graças, serviu, ofereceu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Em oração, beba também do cálice, o cálice da nova aliança no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Convido você que dê a mão àquele que está ao seu lado, unindo as nossas fileiras, que nós vamos orar e vamos receber a bênção do Senhor sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Ah, Senhor, bendito seja o nome da Tua glória, Senhor. Ó Deus, na Tua presença, nós nos colocamos nesta hora, para te agradecer, ó Pai, pelo culto que participamos nesta manhã, e pela Tua presença viva e maravilhosa e intensa, que fala aos nossos corações. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, nosso respirar. Obrigado pela água da vida, pelo pão vivo que é Jesus. O pão que desceu do céu e sacia, ó Deus, a todo homem por completo. Queremos, ó Pai, viver sempre na presença do Senhor, alimentados, nutridos, revigorados, para seguirmos ao Senhor, ó Deus, ainda mais, com maior comprometimento, e que o nome do Senhor seja sempre honrado e glorificado nas nossas vidas. Abençoe, Pai, cada pessoa que está na Tua casa nesta manhã, aqueles, ó Deus, que assistem o culto pela internet, ó Deus, que a bênção do Senhor repouse e permaneça sobre nós, ó Deus, em todo tempo. E que Jesus, o pão da vida, seja o nosso alimento diário. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneça, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. E amém, Jesus. Você pode se sentar mais um minuto, por favor? Nós queremos agradecer a todos pela presença no culto desta manhã. Desejar um domingo muito abençoado na presença de Deus, onde Jesus continue nos alimentando e renovando. E dizer, queridos, que daqui a 10 minutos nós começaremos a escola discipuladora. Então é o tempo que nós temos para os cumprimentos, para os abraços, e já nos dirigimos então para a nossa classe. Creio que hoje haverá uma classe aqui novamente no templo. Então eu peço que os irmãos também, na medida do mais rápido possível, procurem também deixar aqui o templo, para que a classe que se reúne aqui possa começar a sua aula também pontualmente às 10h30. Nós estamos na reta final do encontro de casais, queridos. Então aqueles que já se inscreveram precisam nos ajudar fazendo o pagamento. E aqueles que ainda não se inscreveram, nós estamos com as últimas vagas em aberto e ainda tem oportunidade para você participar. Dizer também que nós estamos levantando aqui na igreja um cadastro de famílias que tenham filhos nas idades de 11 a 12 anos de idade, 11 e 12 anos de idade. Nós queremos fortalecer esse ministério na igreja, até 10 anos a responsabilidade do ministério infantil, e a partir de 13, o grupo dos adolescentes. Então nós queremos fortalecer agora o grupo dos 11 a 12 anos. Então nós pedimos aos pais desses adolescentes, esses pré-adolescentes, que procurem agora de manhã nossa irmã Adriana, aqui no salão de convivência, onde você terá a oportunidade de fazer ali um cadastro muito simples, praticamente apenas para a gente ter o seu contato. Nós estamos planejando aí um acampamento em breve, uma programação muito especial para a turminha dessa idade. Então, você que tem filhos nessa faixa etária, venha participar desse ministério também de integração. O Felipe? Bom dia, só para dar um recado bem rápido, para o pessoal que fez a inscrição semana passada para o curso de finanças, por favor, depois da escola, retira o material comigo, que já chegou. Para o pessoal de negócios à luz da Bíblia, a gente ainda não formou turma, então alguns interessados falaram comigo semana passada, mas não fizeram inscrição.
Então, quem tiver interesse, for fazer inscrição, me procura também depois da escola ali no salão. Obrigado. Gente, um bom domingo, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.